Oi, vamos começar mais um vídeo neste canal. Sim, hoje a gente vai falar sobre cut crease. Eu vou te ensinar uma técnica de um cut crease leve. Quem é iniciante aí na Automake, mas quer esse resultado, quer esse efeito que o cut crease dá, vai gostar desse passo a passo, porque realmente é um passo a passo bem simplificado, bem tranquilo de fazer. Então, o que é o cut crease, né? O cut crease é aquela técnica no olho, né? Uma técnica de maquiagem no olho, onde a gente vai fazer um recorte, a gente vai fazer uma delimitação do olho, e esse olho vai ficar mais marcado, delimitado ali onde a gente for fazer aquele recorte, tá? Geralmente a gente vai fazer o recorte, a gente faz a técnica do cut crease, seja qual técnica for, porque a gente tem vários tipos de cut crease, né? A gente tem o cut crease aberto, fechado, semi-aberto, enfim. Aqui a gente vai fazer o mais facilitado, é começar a entender como é que funciona a técnica e qual é o efeito que isso gera, tá? Falando agora de resultado, né, na nossa imagem, o que essa técnica no olho vai resultar na maquiagem, efeito na maquiagem, consequentemente, o que vai resultar de efeito na nossa imagem, as possibilidades são muito amplas, porque o que acontece? É uma técnica única, mas tem 1000 possibilidades dentro dessa técnica. Por quê? Se eu for usar uma cor um pouco mais aberta, mais alegre, eu vou comunicar alguma coisa, né? Fazer um cut crease mais colorido, enfim. Isso vai me trazer um resultado. Se eu for fazer algo mais elegante, mais sofisticado, com cores mais neutras, mais sóbrias, vai trazer um resultado também. Se eu for fazer aquele bem levinho, mais pro dia a dia, é outra coisa também. Então são propostas diferentes que a gente pode conseguir dentro da mesma técnica. Então vamos lá, eu vou começar, ó, já tô com a minha pele pronta, sobrancelha pronta, tudo pronto. Então só tá faltando mesmo o olho pra dar esse tchan na nossa make. Eu vou começar, a gente vai usar basicamente corretivo e uma paletinha de sombras. Eu vou usar essa paletinha de sombras aqui, enfim, pode ser as combinações que tu quiser, a paleta que tu quiser, pode ser sombra unitária ou não, enfim, te joga, tá? É mais pra trazer opções práticas pra vocês. Aí eu tô trazendo uma única paletinha, a gente vai fazer todo esse cut com uma única paletinha. Eu escolhi essa aqui da Nina Secrets, que eu adoro, ó, porque a gente tem bastante opções de cor. A gente tem 2 tonzinhos de marrom, que é o que a gente vai precisar basicamente, e tons cintilantes que a gente vai usar depois, à medida que eu for fazendo a técnica, tu vai entender. Então é uma paletinha bem versátil, e é ela que a gente vai usar pra fazer essa técnica toda, tá? Ela e o corretivo. O corretivo pode ser no tom da tua pele, pode ser um pouquinho mais claro pra dar uma iluminada. Eu vou usar esse aqui, que é um pouco mais claro pro tom da minha pele, que eu até usei pra iluminar. E aí vou usar pra quê? Pra fazer essa camadinha de corretivo, pra que essa sombra dure mais e pigmente mais no meu olho. Aqui eu tô só com a base por baixo, ó, mas como é uma base mate, ela secou rapidinho. E sempre que a gente quiser fazer uma técnica no olho, enfim, né, colocar a sombra e quiser que essa sombra pigmente mais, a gente ou vai vir com primer ou a gente pode usar até mesmo o próprio corretivo pra fazer com que essa sombra dure mais e pigmente mais. Porque a gente tem um produto em creme ali, né, ou líquido, enfim, como é o corretivo, e a gente vai espalhar por toda a região da pálpebra, móvel e fixa. E aí, com isso, a gente depois vai vir com uma sombra. Então, a gente tem aquela selagem, né? Um produto ali líquido, em creme, enfim, com uma sombra, um produto em pó. E a gente consegue maior durabilidade dessa sombra e consegue também fazer com que a sombra pigmente mais, tá? Então, ó, vou pegar, eu gosto desse tipo de corretivo aqui, que eu já consigo, ó, fazendo isso aqui, ó, delimitando a minha sobrancelha, pra deixar esse olho ainda mais ressaltado. Eu vou delimitar só aqui na parte de baixo, tá? Não vou delimitar ela toda, enfim, tu pode se tu quiser, mas lembrando que é uma técnica bem simples, sem muita frescura, pra tu realmente conseguir testar e implementar aí também com os teus produtos, enfim, tá? Então, ó, já trago todo o restante desse corretivo pra toda a minha pálpebra, sempre deixando esse ângulozinho pra cima, nunca aqui trazendo pra baixo. E agora com o pincelzinho chanfradinho assim, ó, tá vendo? Eu vou vir e vou dar uma esfumadinha nessa base pra não ficar esse acabamento aqui mal feito, tá? Eu vou dando essa esfumadinha, isso aqui vai ajudar a realçar essa base da minha sobrancelha e, consequentemente, realçar a técnica que eu vou ter no meu olho. Eu posso vir com o dedo ou com uma esponjinha umedecida menorzinha, ó, só pra conseguir esfumar tudo isso aqui. E também tirar o excesso de corretivo da pálpebra, tá? Deixa só o que for necessário para pigmentar essa minha sombra. Aí eu posso dar mais uma esfumadinha aqui nessa base da sobrancelha, porque a gente quer a marcação, mas a gente não quer aquela marcação, aquela coisa que parece que tu não te preocupou em fazer essa delimitação. Não, a gente pode conseguir delimitar, tá vendo? Só que ainda tá esfumadinha essa base da minha sobrancelha. Feito, eu vou fazer nesse olho aqui só pra gente ver a diferença da técnica quando a gente tem essa técnica de cut crease e quando a gente tem nenhuma técnica no olho, só pra gente ver a diferença real, tá?
Agora a gente vai pra parte da sombra. E aí eu vou usar uma sombra opaca. Vou usar um pincel de esfumar. Um que tu perceba que encaixe bem no teu olho aqui, tá? Pra gente marcar o côncavo. O que é marcar o côncavo? A gente vai ver em que parte que o olho aqui, ó, dá essa afundadinha, ó. Desde o início até o finalzinho dele, aqui que é o nosso côncavo. Onde tu colocar o pincel entre o olho e esse ossinho vai ser o nosso côncavo. Tá vendo que eu aperto aqui? Levemente eu sinto que dá essa fungadinha. Então, ali que a gente vai fazer essa marcação inicial. E aí, te certifica de que a pálpebra tá bem lisinha, de que não tá nada marcado, carimbado com corretivo. E aí, sim, tu vem. Vou pegar o tomzinho mais clarinho, que é esse tomzinho aqui primeiro, ó, de marrom, com pincel de esfumar. Tiro o excesso e aí eu venho primeiro carimbando. Primeiro carimba, pigmenta essa sombra. Tá? E aí depois vem com movimentos circulares para frente e para trás, esfumando esse côncavo. Eu tô aprendendo que esse vídeo é esfumar o côncavo, viu? Quando tu notar que tu não vê exatamente aonde começou e terminou a sombra ali, ó, é porque o olho tá bem esfumadinho, tá? Mas não tem segredo, é só fazer esse movimento aqui circular de vai e vem, até tu não enxergar mais aquela marcação definida ali, tá? Com um pincelzinho de esfumar um pouco menor e a mesma sombra, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Primeiro deposito a sombra, deposito, tá vendo que eu tô só aplicando primeiro a sombra, e aí depois venho esfumando. Agora a gente vai pegar um segundo tom de marrom, um tomzinho um pouquinho mais forte. Aí tu vê aí na tua paletinha, ou enfim, nas sombras que tu tiver, um tomzinho um pouquinho acima, tá vendo? A gente começou com esse aqui, agora a gente vai vir com o segundo tomzinho de marrom um pouco mais forte pra conseguir essa transição bonita de um tom de marrom mais escuro para um mais claro, até chegar aqui no tomzinho da nossa pele já, tá? Então eu pego um pouquinho desse produto, tiro o excesso aqui e faço a mesma coisa que eu fiz antes. Tá, só que agora a gente vai intensificar um pouco a cor. Primeiro coloco o deposito em toda a região do côncavo. Não me preocupo com essa parte aqui agora da pálpebra móvel, porque isso a gente vai finalizar daqui a pouquinho mais pra chegar no resultado final do cut crease que a gente quer, tá? Carimbo aqui e aí depois que eu já tenho tudo pigmentado, e agora eu venho esfumando, tá? Posso até tirar o excesso do que estiver aqui no pincel para conseguir esfumar com maior facilidade, tá vendo? Movimentos circulares. Vou voltar com meu tomzinho um pouquinho mais claro aqui, só para dar um acabamento nas bordinhas. Depois que a gente fez esse esfumadinho, a gente vai pegar o corretivo e vai fazer aquela marcação. Aqui, inicialmente, o cut crease, ele tem aquela marcação, a gente vai fazer até o meio, que depois a gente vai fazer um esfumado no restante. Como é que eu vou fazer para saber até onde ir com o cut crease e para que depois o outro olho também fique na mesma altura, recortadinho e tal, né? Lembrando que sempre que a gente tem uma marcação, né, de um lado do rosto, numa maquiagem, a gente vai querer projetar isso pro outro lado também, a gente precisa procurar técnicas que permitam, né, que tenham parâmetros interessantes do rosto da gente para que a gente consiga replicar de um lado pro outro sem muita dificuldade. Ó, então o que eu vou fazer para saber o pontinho alto, o meio aqui do meu olho, o meu pontinho alto? Eu vou pigmentar essa partezinha aqui, ó, do meu olho, só bem rentezinho aqui aos cílios, bem no meinho, tá vendo? Na minha pálpebra móvel aqui. E aí eu vou fazer o trucão de quê? Eu vou olhar pra cima e a partir do momento em que eu olho pra cima, tcharam, tem o meu ponto alto, uma marcação. E agora eu só venho, posso vir com minha pontinha do meu corretivo aqui, ó, já trazendo esse recorte pro cantinho interno, tá? E agora não me preocupe em deixar tudo tão retinho, porque eu só tô fazendo um guia, ó, tá vendo? E eu vou deixar esse cut até aqui, ó, até o meio do meu olho, e daqui pra lá a gente vai fazer um esfumadão. Ó, então eu já tenho a base do meu recorte, aí o que eu vou fazer? Com um pincelzinho, pode ser o mesmo pincel que a gente usou ali pra delimitar a sobrancelha, pego um pouquinho do meu corretivo aqui, tchananã, e aí eu venho fazendo esse recorte mais precisamente, deixando ele bem recortadinho mesmo, dando acabamento pra esse recorte, porque realmente tem que ser uma linha, parece que tu tá recortando ali o olho, não pode ser aquela coisa tremida, enfim. Ó, até mudei o pincel, vou pegar um mais pequenininho ainda para conseguir maior precisão. Ó, agora que eu já tenho um cut bem esfumadinho, posso vir com a minha esponjinha aqui para tirar o excesso de corretivo nessa região. E também já posso ir esfumando aqui, ó, tá? Essa parte do meu cut, onde a gente depois vai fazer todo esfumadão, para não ficar aquela diferença. A gente quer o recorte aqui, né? Não aqui.
Então aqui a gente vai completar depois com esfumado. Ó, aí eu pego um pouquinho da minha sombra aqui, vou pegar com esse pincel de esponjinha, que é bem conhecido, é um pincelzinho que vem em algumas paletas, enfim, né? Então é bem, acho que é bem fácil de tu ter aí daqui a pouco, ou tu adquirir. E aí eu venho carimbando aqui, ó. Ele é o melhor pincelzinho pra ir depositando a sombra, principalmente se ela for uma sombra cintilante. E aí eu vou depositando ao longo desse recortezinho todo aqui. Não vou me preocupar com o que cair aqui embaixo, porque eu preparei bem minha pele tá bem selada, então depois eu só vou dar uma varridinha com um pincelzinho de pó, ó. E eu vou só depositando essa sombra mesmo. Ó, já vou esfumando essa bordinha aqui, esse recorte que a gente fez aqui, para que essa sombra que a gente tá colocando chegue bem ali naquele recortezinho, tá? E é isso, ó como fica bonita a diferença entre o recorte, né? É importante usar aqueles 2 tonzinhos de marrom, ou se for fazer com outra cor também, usar dois tonzinhos para que realmente fique aquela nuance, aquele degradê bonito. Agora eu vou voltar com o meu pincelzinho de esfumar, o tomzinho de marrom mais escuro, e vou vir carimbando para conseguir o esfumado aqui. Para parecer que esse recorte é só no início e depois ele se encaixa com o restante do esfumado do meu olho. Aplico primeiro a sombra e depois movimentos circulares para esfumar. Gosto de trazer sempre pra cima esse esfumadinho aqui, ó. Dá um up no olhar. E aí volto agora com um tomzinho mais claro no meinho disso pra gente conseguir o quê? A nossa transição de um tom pro outro. Pra não ficar aquela coisa gritante, né? Que fica mais elegante, fica mais bonito, tá? E pra finalizar e dar acabamento pra esse olho, eu vou fazer mais outras 2 coisas. Vou pegar um pincelzinho menor, venho com um tomzinho mais escuro de marrom que a gente usou. E aqui, ó, vou só no cantinho, só pra fazer juntar esse tomzinho que a gente usou marrom mais escuro aqui no cantinho em cima. Faço juntar com esse tomzinho de marrom bem rentezinho aos meus cílios inferiores. E o efeito está vindo, né? Agora vamos, ó. Vou pegar o tomzinho mais claro, cintilante que tiver aqui na minha paleta, ó, e vou iluminar esse olho. Tu vai ver a finalização que isso aqui vai dar para essa técnica. Cantinho interno. E agora, para finalizar tudo, eu vou tirar esse excesso de sombra que caiu aqui. Pincel de pó. Eu só vou fazer assim, ó. Dar uma varridinha nisso aqui que tá aqui em cima, sem fazer muito esforço com a mão, só vou dar aquela tirada. Como eu tenho bastante pó ali embaixo, tenho a pele bem selada, não vai ser problema. Ó. E aí já temos, olha a diferença de um olho para outro. Vou finalizar com máscara de cílios, mas tu pode colocar um cílios postiço, enfim, vou finalizar esse olho com máscara de cílios pra gente ver real o acabamento e o efeito desse olho. Eu já volto pra gente comparar. Uou! Pronto, agora sim temos o olho devidamente finalizado, né? A máscara de cílios dá acabamento, enfim. Como tu ainda poderia finalizar mais esse olho? Colocando um lápis branco ou até mesmo preto ou marrom na linha d'água pra deixar esse olho mais destacado ainda. Eu vou parar por aqui porque, nem eu disse, pra ser uma técnica mais simples, mais fácil e algo um pouquinho mais sofisticado, mais leve, enfim. Agora eu vou fazer essa mesma técnica no outro olho, fiz assim só pra gente comparar, né, ver a diferença e já volto pra gente conversar mais um pouco. Uou, voltei! O efeito desse olho, fica um olho bonito, a gente vê que é um olho com uma técnica diferente, mas ao mesmo tempo não é uma técnica difícil. Quando a gente quer fazer aquela mente diferente, aquele olho diferente, enfim, aposta nessa técnica, nesse cut crease, assim, te joga nas cores, enfim, pode fazer colorido, pode fazer discreto, assim, mais sofisticado como eu fiz, pode fazer ainda mais leve, se tu quiser, né? É um olho que tem um poder, é um olho poderoso, mas ao mesmo tempo não é aquele olho super carregado, ou que vai super marcar, muito colorido, enfim, cores muito contrastantes. Não, a gente tem tons de marrom e tons cintilantes ali de dourado, então todas as cores conversam. É tranquilo de conseguir usar esse olho, né, esse look, essa make em várias ocasiões, e é claro que vai associando as cores que tu gosta, vai pensando também no efeito final da tua imagem, para qual ocasião tu quer essa maquiagem, e tu vai elaborando em cima dessa técnica, tá? Mas a técnica em si de cut crease é isso, coloca em prática, se joga aí nessa make, eu tenho certeza que tu vai arrasar com esse passo a passo, tá? E é isso, se tu gostou desse vídeo, compartilha, clique em gostei aqui pra mim, tá? Vou deixar também o link aqui embaixo do meu curso online. É um curso online de automaquiagem, então se tu quiser saber mais, se tu quiser aprender técnicas reais, simplificadas pra tu colocar em prática mesmo no dia a dia, né? Pra te automaquiar, saber usar o poder que a tua imagem tem e tudo isso é a teu favor, clica ali no link que tá na descrição desse vídeo, tá? E tu vai direto lá pra saber mais informações sobre o curso, tá bom? Te espero lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!